E meu povo, eu sou o Matheus e vamos para mais um vídeo da comunidade DS. Bom, a comunidade DS é a maior comunidade do Data Science do Brasil, então caso você tenha interesse em Machine Learning, Data Science e tudo aquilo que rodeia o mundo dos dados, não deixe de conferir nosso conteúdo e não esqueça de se inscrever no canal. E aqui você vai encontrar o que precisa para garantir a sua entrada nesse mercado de trabalho. E vamos para o nosso vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o porquê, os motivos que façam você a estudar o SQL. É uma linguagem bastante utilizada para você acessar, manipular, grandes bancos de dados que você encontra por aí. Em diversas empresas, tanto os grandes, tanto as pequenas, você encontra bancos de dados para ser acessados utilizando SQL. Então vamos para o nosso conteúdo, que aqui eu vou passar para vocês por que você deveria aprender SQL para Data Science. Eu dividi aqui nosso conteúdo em 7 capítulos para te mostrar como se fosse uma história para que você deveria estudar o SQL. O primeiro capítulo é o início da nossa saga. Então, você está iniciando nessa jornada do universo de dados e você deseja se tornar um excelente cientista de dados ou um analista de dados. E com certeza, na sua pesquisa, você observou que tem várias etapas, diversos desafios e vários obstáculos também pela frente que você vai trilhar. E um deles, com certeza, se destacou, que é praticamente o estudo e aprendizado de SQL, que nada mais é que uma linguagem dos bancos de dados. Aquilo que você realiza, você codifica, você cria para retornar dados que estão sendo armazenados em diversos bancos de dados que nós temos pelo nosso mercado atual. Então, alguns motivos que eu posso trazer para vocês aqui, que aprender a linguagem SQL é bastante poderoso você saber isso. Então, o SQL é bastante simples, então você entender a sintaxe e a semântica vai te fazer bastante útil ao decorrer do processo de aprendizagem e processo também profissional. E além disso, além de ser poderoso essa questão de você acessar esses dados, você vai ter também a disponibilidade de ter acesso aos diversos bancos de dados que você tem atualmente no mercado. E além disso, muitas empresas utilizam bancos de dados. E a gente está falando de SQL, bancos de dados relacionais. Então, como a Uber, a própria Google, o LinkedIn, o Spotify, a Netflix, a Globo e por aí vai. Então, é bastante difundido você ter esse banco de dados em diversas empresas, tanto as grandes empresas como também as pequenas. Então, você saber SQL vai te facilitar você acessar os bancos de dados, e isso é bastante bem visto, como a gente vai falar mais para frente. Bom, no capítulo 2 estamos aqui já um pouco mais avançados, estamos aqui descobrindo SQL. Então, durante seus estudos e pesquisas em SQL e sobre SQL, você descobriu que há um grande potencial em compreender a linguagem para analisar e manipular grandes quantidades de dados. Então, saber manipular esses bancos de dados e com SQL, você entendeu que é fundamental para trabalhar com bancos de dados relacionais. Então, isso vai facilitar bastante você atuar como cientista de dados e também como analista de dados ou qualquer outro tipo de posição que tenha dados como suporte ali, como base que você vai atuar. Então, é importante sim saber SQL. Então, de acordo com uma pesquisa realizada em 2022 pelo Data Hackers e que contou com mais de 4.000 respostas, temos alguns resultados bastante interessantes. Por exemplo, 75% das pessoas utilizam SQL a maior parte do seu tempo durante ao decorrer do seu dia a dia no seu trabalho. Mais de 85% das pessoas utilizam SQL para acessar dados. E também 79% das pessoas utilizam SQL durante o seu trabalho. Então, dá para ver que saber SQL é bastante vital você ter esse conhecimento. Então, grandes motivos você está descobrindo SQL agora, vai estudando SQL, isso vai te levar a grandes objetivos. Então, no capítulo 3, nós estamos aqui já na parte de dominar o SQL. Então, conforme você vai se aprofunda no aprendizado do SQL, você descobre que existem vários conceitos e habilidades essenciais que precisam ser dominados, ser aprendidos para utilizar essa poderosa linguagem de consulta, né? Que é o SQL. Então aqui estão alguns pontos que eu encontrei e que também concordo, que são alguns dos principais assuntos que você deveria explorar e você deveria entender. As consultas, então é realmente você entender a linguagem e como você faça para você consultar uma tabela que esteja no banco de dados utilizando o SQL, como por exemplo com select e da onde você está tirando, quais são as colunas que você quer selecionar. As agregações são bastante interessantes você agregar. Então vai ter algum momento que você vai precisar fazer um somatório, uma contagem. Então agregações vai te auxiliar bastante isso, agrupando também a seus registros das suas tabelas. Operações com strings e data, então em algum momento você vai precisar operar algumas strings, fazer um tipo de limpeza, e com certeza você vai ter que também operar com data, então isso vai ser bastante interessante você ter esse conhecimento. Controlar os resultados que você tem, então que forma que você quer ter esses resultados, que ordem você vai desejar ter esses resultados, em que tempo você quer, então o order by, o where, isso também é bastante interessante.
Então, os operadores lógicos e aritméticos, então, o que você deveria saber sobre como atuar logicamente em alguma uma coluna que você queira, ou algum operador aritmético que você queira atuar, desenvolver alguma nova coluna utilizando esses operadores. Então, joins também é bastante interessante você saber como fazer eles, que forma você quer juntar essas tabelas, como esses resultados vão ter no final. Então, tudo isso vai ser bastante interessante você saber como juntar essas tabelas. Subqueries, então isso vai ser bastante interessante. Como você vai aumentando a sua complexidade de conhecimento da SQL, você também vai estar com necessidade de criar o código um pouco mais complexo. Então, subqueries vai te ajudar a organizar esses códigos e também trazer valores específicos, e com subqueries isso é possível. E Windows Functions é uma forma de selecionar de forma bastante avançada, mas não é muito complexo, é bastante fácil de entender. Você tem aqui uma forma de fazer agrupamentos, fazer somatórios de forma recursivos, então o Windows Function vai te auxiliar bastante. Então, dominar esses conceitos vai permitir que você aproveite todo o potencial do SQL que possui. Então, cada habilidade que está aqui, além de outras também que não está aqui atualmente, vão se encaixar e vão se complementar e vai permitir você manipular, analisar e extrair esses dados que vai ser necessários para próximas etapas. Isso vai ser de grande valia você ter esse conhecimento ao decorrer da sua carreira, né, como Data Scientist ou analista de dados ou tudo aquilo que tenha dados como um suporte. Então vamos para o nosso capítulo 4, que é a integração com ferramentas de Data Science. Como a gente vem falando, SQL é uma linguagem muito popular e bastante utilizada, como nós vimos nas pesquisas anteriores que eu trouxe para vocês. E ela se integra facilmente com ferramentas que a gente usa diariamente nos projetos de Data Science e da análise de dados, como por exemplo o Python e R. Então isso significa que você pode utilizar em conjunto o poder que tem o SQL, junto com os bancos de dados, que existem inúmeros pelo mercado, com o poder computacional de manipulação de bibliotecas de machine learning que o R e o Python possuem. Então, fazer essa combinação, com certeza vai trazer bastante impacto positivo na sua carreira, impacto positivo nos seus estudos, em todo o seu processo de aprendizagem. E com certeza isso vai trazer bons olhos aos recrutadores ou aqueles que queiram contar com o seu trabalho na empresa, pois você vai saber como utilizar o SQL para extrair esses dados, em conjunto com Python ou R para aplicar algum tipo de manipulação que é um pouco mais eficiente utilizar Python e R. Bom, como a gente veio falando sobre a parte que queira te contratar, o capítulo 5 é atendendo a demanda dos empregadores. Então, enquanto você avançava na sua jornada para dominar o SQL, percebeu que os empregadores exigem habilidades claras em SQL. Então, você foi em sites que compartilham vagas e você viu que praticamente quase todas as vagas relacionadas a dados exigem conhecimento em SQL. Então, pois as empresas sabem que SQL é vital para o seu dia a dia. E essa habilidade vai trazer facilidade em manipular esses volumes de dados imensos que temos gerados diariamente. A empresa gera milhões e milhões de linhas diariamente em transações ou em sites que eles possuem. Então, isso em algum lugar é armazenado e é bem possível que seja acessível por SQL. Então, ter um profissional que saiba manipular esses dados com SQL e realizar eficientes análises de dados é um diferencial importante em suas operações diariamente. Então, eles sabem disso e eles também definem que essa habilidade é essencial e vital para se ter como um ponto forte em sua hard skill. Seguindo a ideia, no capítulo 6 aqui, é se sobressair sobre os concorrentes. Então, à medida que você desenvolve essa habilidade em SQL, percebe que essa competência não apenas o torna mais atraente para os empregadores, mas também se diferencia em relação aos outros concorrentes. Então, é bem comum pessoas não terem o foco em SQL. Então, a importância que ele tem no seu dia a dia, profissionalmente falando. Então, eles preferem focar em outros tipos de técnicas, como machine learning e programação. Não que eles são menos importantes, mas também você precisa ter esse conhecimento do SQL, porque ele é uma base bastante importante e solidifica todos os conhecimentos que você vai ter posteriormente e vai possibilitar você atuar realmente nessas etapas com a aplicação de machine learning, por exemplo. Então, ao dominar SQL, você vai estar construindo uma fundação bem robusta para sua carreira e se diferenciando no mercado. Bom, tudo isso falado, vamos para o nosso último capítulo 7, que são boas notícias. As boas notícias é uma linguagem bem fácil de você aprender. Não vai decorrer muito tempo. Muita parte dela você vai ter bastante facilidade em aprender a sintaxe e a semântica dessa linguagem. Então, existem inúmeros locais para você treinar esse seu conhecimento
e vários lugares que possuem material sobre como você pode aprender o SQL. Inclusive aqui na nossa comunidade DS tem um curso excelente e vídeos e aqui no próprio YouTube também ensinam você SQL. E com isso você vai conseguir alcançar os objetivos de dominar o SQL. Começa com simples, escolha um banco de dados que você queira, MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres. Então, existem diversas no mercado. Instale na sua própria máquina, aprenda como instalar. Crie um banco de dados que você tenha conhecimento sobre, relacionado à padaria, que venda produtos para um cliente. E comece a utilizar SQL para alimentar esse banco, você consultar esse banco, você fazer uma análise utilizando o SQL. E além disso, dê um passo além. Então, entre em site onde é disponibilidade de desafios. Esses desafios são propostos por empresas e são pedidos para candidatos. Então, esses sites possuem esses desafios nos seus bancos de dados. Então, você consegue entender como eles pedem esse conhecimento. E com certeza isso vai ser bastante impactante na sua carreira em aprender SQL. Então, você pode utilizar sites como o Data Lemur ou Strata Scratch para fazer esse tipo de aprendizado prático, que a gente vai ter mão na massa mesmo utilizando SQL, tendo um problema de negócio que está sendo formulado por empresas que utilizam eh, banco de dados que queira que você também que saiba o SQL. Então, pessoal, eu trouxe aqui esse material para mostrar para vocês o porquê, alguns motivos que vocês deveriam começar a aprender SQL. Caso você tenha algum tipo de dúvida, alguma questão, não esqueça de deixar aqui no comentário. Além disso, peço para deixar um joinha no vídeo, caso você curtiu. Além disso, não esqueça de compartilhar o conteúdo do nosso canal aqui na comunidade DS. Então, até o próximo vídeo e até mais.